Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Venho por meio deste vídeo trazer algumas informações sobre a questão da carteira verde e amarela. Nesta semana estava em aula e um dos alunos me fez uma pergunta e um questionamento acerca da questão da carteira verde e amarela, dizendo: poxa professor, mas eu não concordo, a carteira verde e amarela ela vai reduzir direitos tal. E aí eu disse a ele: olha, eu vi uma entrevista do ministro Paulo Guedes dizendo que traz pontos positivos também. E aí eu fiz algumas pesquisas, né, sobre este assunto e gostaria de esclarecer porque é interessante para toda a sociedade, né? A reforma trabalhista passou pelo Congresso Nacional e a sociedade ninguém tomou conhecimento. Então, para que vocês passem a pesquisar um pouquinho sobre os direitos que estão sendo discutidos. Então, no primeiro ponto, eu gostaria de dizer que o artigo 7º da Constituição Federal traz lá quais são os nossos direitos sociais, os direitos trabalhistas. Esses direitos eles não podem ser reduzidos, é uma violação constitucional se isso ocorrer, então ele só pode, eu acredito que essa carteira verde e amarela, ela não irá mexer com isso. Então, a princípio foi por meio de uma medida provisória, né? Medida provisória 905 de 2019. Essa medida provisória não foi convertida em lei, então antes dela perder a sua vigência, ela foi revogada, e aí, então, foi revogada pela medida provisória 955 de 2020 e então está sendo discutido ainda pelo Congresso essas questões. A princípio, segundo o governo, teria-se ali essa carteira, ela ocorrerá para contratações de jovens, então apenas para o primeiro emprego. Aquele que já tem carteira de trabalho, já tem registro em carteira, não poderá ser contratado nessas condições, apenas para incentivar o primeiro emprego. E aí, neste primeiro emprego, teria-se aproximadamente mais de 1.800.000 empregos, né, até 2022, essas são as expectativas. O governo prevê reduzir custos, né, de 30% a 34% na mão de obra. A contribuição previdenciária, a contribuição de FGTS cairia de 8% a 2%. O valor da multa do FGTS seria reduzido em 20% sobre o saldo. Isso já acontece com a reforma trabalhista. A redução de 8% para 2% também, em alguns casos, também já acontece. O pagamento de férias e 13º poderiam ser adiantados mensalmente, de forma proporcional aos empregadores, né? Não seriam devidas alíquotas do sistema S e não haveria recolhimento do salário educação. Então, esses são alguns pontos da carteira verde e amarela. O prazo para contratação seria restrito a 2 anos. As empresas poderão contratar neste modelo apenas até 31 de dezembro de 2022. Então vejam só, é algo temporário, né? Eles estabelecem algumas condições, é algo temporário. Os empregados deverão receber até 1,5 salário mínimo, então também estabelece-se uma condição de salário mínimo. Apenas 20% do total de funcionários das empresas podem ser enquadrados no contrato verde e amarelo, ou seja, tem um limite de contratação, visando incentivar a contratação de funcionários jovens, né, da primeira carteira de trabalho aí. A questão do seguro-desemprego também, para compensar a perda de arrecadação no programa, o governo vai passar a descontar a contribuição do INSS sobre o seguro-desemprego. Então são essas algumas condições da carteira verde e amarela, né? É bom que todos acompanhem exatamente quais são essas modalidades de contratação. Nós já tivemos várias mudanças nos regimes com a reforma trabalhista, então é importante que todos acompanhem todas essas questões da carteira verde e amarela, porque isso refletirá ou de forma negativa ou de forma positiva. No meu posicionamento, eu acredito que existe sim algo positivo, porque vai incentivar aí a contratação dos jovens, reduzindo custos. Hoje em dia o empresário ele tem um custo aí de digamos assim, 50%. Então, se o funcionário custa R$2.000 o salário, ele gasta mais 2 de impostos. Então, essa redução de impostos
ela será de grande valia para a economia, fortalecendo ainda mais as contratações, né? Então, pelo menos nesse ponto, eu acredito que as minhas pesquisas que realizei hoje, assisti alguns vídeos, inclusive do meu amigo lá, o professor Gleibe, que falou muito bem sobre esse assunto. Alguns contadores também falaram sobre as questões tributárias. Então é importante que façamos aí uma pesquisa a fundo sobre sobre a carteira verde e amarela, para que possamos discutir isso em sociedade, né? Já que o governo não liga para a sociedade, aprova tudo sem passar por audiências públicas. Eu acredito que o Congresso irá desta vez, pelo menos, pensar um pouquinho, né? E analisar essas questões para aprovar. Tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.